ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e esse é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análise de mercado e de produtos e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação, e assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. O Comunicação SA de hoje recebe a grande agência do ano de 2023, eleita no 7º Prêmio Latino-Americano de Excelência e Inovação em PR, o troféu Jatobá PR, e que está entre as 10 agências de comunicação eleitas como o melhor lugar para se trabalhar pelo Great Place to Work. Eu me refiro à RPMA, agência 100% nacional e independente, comandada por Cláudia Rondon e Márcio Cavalieri, sócios fundadores da agência. Cláudia, muito obrigado e seja bem-vinda ao Comunicação SA. Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui, e, enfim, comemorando esse prêmio, né? E Márcio também. Márcio, obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente no Comunicação SA. Prazer, Marco. Obrigado pelo convite. A gente está aqui para falar como foi o ano de 2023 para a agência que, como eu já disse há pouco, conquistou prêmios, diversificou suas ações, criou uma nova marca, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Enfim, atuou com bastante vigor nesse nosso competitivo mercado de comunicação. Mas eu não poderia perder aqui, Márcio e Cláudia, a oportunidade de aproveitar a experiência de vocês, figuras tão atuantes no mercado da comunicação, para um olhar mais panorâmico sobre o momento que vivemos na comunicação corporativa. Além de empresários de sucesso, a Cláudia, por exemplo, foi presidente de por duas gestões da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, da qual também foi diretora de finanças por 4 anos e hoje integra o Conselho Consultivo da entidade. O Márcio Cavalieri, por outro lado, é o diretor de dados e parâmetros da Abracom, uma área de estudos que cada vez mais ganha força e relevância também na comunicação, tornando o segmento ainda mais estratégico. Então, antes da gente falar de 2023, a gente assistiu recentemente uma série de movimentos de fusões, incorporações e separações entre agências de comunicação envolvendo marcas globais. Como é para uma agência 100% nacional e independente, como vocês gostam de ressaltar, viver e atuar em um mercado tão dinâmico quanto o da comunicação corporativa, em meio a tantas marcas e grupos internacionais? Quem pega essa bola? Eu começo, você continua, Márcio. Vai lá. Bom, essa movimentação do mercado, eu acredito muito que ela vai continuar acontecendo. Nós mesmos somos frutos de uma movimentação, nós somos uma agência que é o resultado de uma fusão de duas outras agências, e que, no nosso caso, foi muito bem sucedida. Nós tínhamos perfis absolutamente complementares, não só de clientes, de disciplinas, de entregas, produtos, como também eu e o Márcio temos um perfil muito complementar. E a gente, apesar da gente atuar muito juntos, estamos aqui hoje respondendo essa sua pergunta e participando dessa entrevista juntos, mas a gente tem uma complementaridade que é muito gostosa, é muito, muito bom trabalharmos juntos e a gente entende cada um qual é o seu papel. Se a gente for falar de 2023, foi um ano desafiador, mas eu acho que em todos esses movimentos, eu acho que isso não vai parar nunca mais. Se você prestar atenção, todo ano novo a gente fala que o ano passado foi desafiador, muita coisa mudou, e eu tenho, assim, para nós aqui, que esse ano vão ter muitas mais mudanças, muitas coisas acontecendo, a comunicação não para, está cada vez mais dinâmica, mais ágil, e a gente tem que estar de olho no futuro, de olho na inovação, para a gente conseguir acompanhar um mercado que está galopando. Então, Márcio, aí complementa.
Eu acho que complemento A, os a pontos. presença das internacionais impulsiona, Márcio? Como é que é? Impulsiona, mas na verdade, Marco, eu vou te falar uma coisa muito legal que a gente ouve muito dos nossos competidores, amigos, né? O nosso movimento, né, RPMA, estimulou outros movimentos, né? Então, para nós é uma honra, né? A gente vê que muitos movimentos, na verdade, também aconteceram entendendo que duas empresas brasileiras tinham, sim, força para fazer esse movimento, e a gente tem casos bem-sucedidos aí acontecendo nos últimos anos, né? Então, eu não acredito que sejam só as internacionais, né? O que eu sinto é que o Brasil é um mercado enorme, forte, né? Tanto que você vê grandes agências brasileiras que estão aí nos top 10, né? Não só a RPMA, mas outros grupos também. E o que acontece, né? A gente sempre apostou muito na nossa sinergia, né? Isso que a Cláudia falou é uma coisa muito verdadeira, né? No momento que nós começamos a conversar, e aí a Abracom, né, foi talvez a madrinha, né, desse encontro, que nós trabalhamos juntos lá. Primeira coisa para você fazer uma sociedade, você tem que gostar do sócio, você tem que gostar da sócia, você tem que respeitar. E esse respeito era mútuo, né? No trabalho, eu vi a complementaridade, falei, puxa vida, a Cláudia aporta aqui algumas coisas que eu acho que seriam legais aqui para a agência que estou hoje, e ela viu isso também. Por quê? Porque a gente acaba representando uma equipe. E quando nós fizemos esse processo, né, foi um MBA na prática, porque a gente viu o quanto a cultura que foi construída naquele momento, né, de 2019 para cá, estamos fazendo aí, dia 11 de fevereiro, agora 5 anos de vida, o quanto a gente construiu uma nova cultura a partir disso. Então, a questão do respeito, a questão de entender a sinergia, né, e a gente entende que isso pode acontecer, né, a gente tem muita gente boa no mercado, muitas agências fazendo trabalhos muito bons, então, de fato, eu acredito que não só o movimento das internacionais estimulou isso, mas o movimento também da complexidade da comunicação e da complexidade que os clientes hoje têm dentro dos seus departamentos de comunicação, né? A gente costuma dizer que nunca a pauta de reputação esteve tão presente na agenda dos conselhos de administração como hoje. No pós-pandemia, se tornou uma realidade ainda mais presente, o que explica um pouco dessa comunicação pujante, né? Desse mercado buscando soluções, buscando conteúdo, buscando gente boa para poder trabalhar, porque, de fato, nosso entendimento é que a comunicação vai se tornar cada vez mais complexa. Para isso, a agilidade e flexibilidade são essenciais. E é algo que nós, como empresa brasileira, independente, a gente tem e oferece para os nossos clientes, né? E É, aí, eu vou fazer um pois não, Cláudio. complemento. Uhum. Falando em fusão, quando você faz uma fusão, a fusão, duas empresas permitem que você possa escolher o que tem de melhor em cada uma delas. E a gente soube fazer isso. Hoje a gente tem na nossa cultura, na nossa prática, muitos elementos que vieram das duas antigas empresas, onde a gente juntos escolheu o que era de melhor e como a gente ia seguir. E isso é muito gratificante. É um pouco do resultado de sermos a agência do ano aí. Uma questão que me chama a atenção, que vocês decolaram a agência, a gente sempre fala, o Márcio acabou de citar também, você também faz essa referência, que o período de pandemia foi transformador para a área da comunicação. E vocês decolaram a agência de cara para a pandemia, né? Em que medida isso ajudou ou atrapalhou no desenvolvimento da agência? Recém-formada, recém-constituída, de repente, onde que a gente imagina que a necessidade de pessoas próximas trabalhando lado a lado foi uma coisa que foi impedida pela questão da Covid. Como é que foi conviver com esse ingrediente a mais, esse desafio a mais? Acho que eu posso começar respondendo, porque foi um aprendizado enorme, né, Marco? Acho que para todos nós, né? Qual foi a nossa vantagem na ocasião? Nós tínhamos uma empresa totalmente digital, todas as estruturas já estavam na nuvem, todo mundo trabalhando com notebook, com celular, ou seja, tecnologia não foi um problema, infraestrutura não foi um problema, porque nós já nascemos dessa forma. Contudo, numa empresa que você começa, né? A gente tinha acabado de inaugurar o escritório aqui na Torre Oeste, 1.000 metros, tudo novinho. A gente ficou 6 meses operando nele. E daí tivemos que ir para as nossas casas e trabalhar. Então, eu acredito que nós realmente tivemos um aprendizado de aplicar a comunicação na prática dentro de casa. Por incrível que pareça, né? Às vezes você fala, pô, casa de ferreiro, espeto de pau. Não, no nosso caso foi de ferro, porque se nós não tivéssemos um processo de comunicação muito eficaz, isso em termos de RH,
de metodologia, de fluxo de trabalho, de compartilhamento de melhores práticas, né? Muito disso aconteceu durante a pandemia. E eu acho que nossos gestores, né, e toda a empresa, nós conseguimos, de fato, criar um ambiente digital que fosse, mas de uma empresa acolhedora, de uma empresa que trouxe uma segurança psicológica para as pessoas, porque naquele momento eram outras preocupações, né? Você tinha que atender o cliente, mas você estava preocupado de pegar uma compra, de pegar, né? Naquela ocasião a gente conhecia pouco ainda sobre o vírus, né? Poxa, eu comprei algo online, será que vai vir o vírus aqui? Tenho que fazer comida, meus filhos estão em casa, pessoas tiveram que se estruturar para botar uma estrutura de homeschooling, então imagina, eu acho que isso nos ajudou a construir um laço muito forte É, entre as pessoas, né? Então, no eu, fundo, assim, contribuiu. a pandemia trouxe para nós, para o nosso time, uma união e num único propósito, que a gente tinha passado um ano onde a gente estava estabelecendo uma nova cultura para todo mundo, e consolidando isso, nós estávamos nos organizando para construir uma forma de trabalhar de duas empresas em conjunto, e de repente chegou aquele momento que todo mundo não se discutia mais se era assim ou era assado. A questão é que nós estávamos juntos no mesmo barco, numa situação nova e diferente para todo mundo. Não tinha cultura de uma empresa ou da outra. Era uma situação nova, e aí todo mundo no mesmo barco. E aí eu vou citar a primeira reunião mensal, nós temos aqui uma reunião, chama reunião do bolo, uma reunião mensal, onde a gente traz tudo o que aconteceu naquele mês e o que nós vamos fazer para o mês seguinte, onde a gente comemora, onde a gente faz treinamento, se for o caso. E a primeira reunião do bolo, na pandemia, online, mais de 100 profissionais, tudo isso não nos pertencia, nem ninguém. Aquela reunião online com todo mundo foi emocionante, as pessoas se emocionaram, as pessoas viram que estava todo mundo com as suas dificuldades particulares, mas num propósito de fazer essa empresa aqui rodar, entregar serviço e satisfazer os nossos clientes e todo mundo bem. Então, foi uma lição, mas também foi um motivador, apesar de tudo que de difícil que foi um propósito para todo mundo. Sim. Por exemplo, a questão do trabalho híbrido, para nós, foi tranquilo. Nenhum problema. A gente opera super bem nesse modelo, as pessoas gostam dele, a produtividade aumentou. Todo mundo trabalhou ao longo, né, de 2 anos no formato remoto. O híbrido ele se tornou especial, né? Então, hoje a gente trabalha rituais, reuniões, né? A gente readequou a nossa forma de convivência também em função desse modelo, e funciona super bem, né? Por exemplo, hoje estamos aqui na agência, temos aí 40% da agência presente, né? Quinta-feira, outros 40%, nos outros dias 20%. E eu e Cláudia, a gente costuma vir todos os dias aqui, que as pessoas estão aqui também, para a gente poder conviver. Só que a convivência se tornou muito mais qualificada, né? O tempo que a gente tem junto é um tempo de muito proveito, né? Então, de fato, como a Cláudia comentou, acho que a pandemia ela foi essencial, né, desse lado copo meio cheio, né, para que a gente pudesse acelerar a construção dessa cultura, porque foi necessário, né? Não foi um movimento tradicional de vamos ter tempo, estaremos juntos todos os dias, não. Estávamos separados e juntos, né, ao mesmo tempo de forma remota. Então, nos ajudou muito a construir esse espírito, né, coletivo. Nós estamos conversando com a Cláudia Rondon e o Márcio Cavalieri, sócios fundadores da RPMA, a agência que em 2023 levou o troféu Jatobá PR de grande agência do ano e também se classificou entre as 10 melhores agências de comunicação para se trabalhar pelo Great Place to Work. A gente vai para um breve intervalo, Cláudia e Márcio, voltamos em instantes na continuidade dessa conversa que estamos tendo aqui no Comunicação S.A. Até já. Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei
porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava, envaidecida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. Eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com Comunicação SA. E antes de retomar a nossa conversa com a Cláudia Rondon e com o Márcio Cavalieri, eu quero deixar aqui uma dica a você que quer saber mais sobre o universo da comunicação corporativa, que siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e que também assine a nossa newsletter diária e gratuita, direto da redação. A assinatura é simples, basta acessar o portal da Mega Brasil, clicar sobre o banner da nossa newsletter, preencher os dados e enviar. E já no dia seguinte, você, como os quase 18 mil assinantes, passam a receber no seu e-mail destaques do dia, os detalhes dos programas e eventos da Mega Brasil, direto da redação. Agora, falando especificamente de 2023, eu arrisco dizer que vocês estão entre as agências que mais troféus Jatobá PR conquistou ao longo da existência da premiação, da qual, entre outros prêmios, saíram em 2023, como a gente já destacou aqui, com o título de Grande Agência do Ano. Também conquistaram pela 14ª vez consecutiva o selo do Great Place to Work, estando entre as 10 melhores agências de comunicação para se trabalhar. Com esse recorde recorrente, qual a importância e o significado dessas marcas alcançadas em 2023? Olha, falando de Jatobá, eu acho que o mercado de comunicação corporativa no Brasil ansiava por um prêmio como esse já há muitos anos. E nossa agência, ela tem uma cultura de construção de cases. Então, quando o prêmio surgiu, a gente já tinha essa cultura estabelecida. Então, não foi difícil para nós. A gente precisava mostrar aquilo que a gente já fazia, já entregava para os nossos clientes. E isso trouxe, de fato, uma grande floresta para nós, que nós nos orgulhamos muito. A gente tem realmente uma quantidade grande de troféus, e cada um deles é uma história de entrega para um cliente, é uma história de desafio, onde a gente conseguiu uma solução de comunicação. Além claro, os 4 troféus de agência do ano, que nos orgulham muito. Então, a gente realmente, o Jatobá veio de encontro a uma cultura já estabelecida, de construção de case, de entrega, e para nós é uma alegria participar. Hoje, a gente se organiza, a gente pensa que mais case ainda, a gente participa todos os anos com muito empenho e muita dedicação. Nós costumamos dizer entre nós ali que vocês são um benchmark do olhar que se dá para os cases que escrevem no Jatobá. Realmente, o pessoal comenta, pô, lá vem a RPMA de novo, lá vem a Cláudia outra vez. Que bom. Muito bom.
muito feliz. Agora, então, aproveitando a questão do Great Place to Work, chama atenção o fato de que vocês são a única empresa de PR que figura entre as 10 agências de comunicação classificadas nessa categoria. Todas as demais estão diretamente relacionadas ao marketing, ou em especial ao marketing digital. Então, a questão que se coloca aqui é se a gente está vivendo um movimento tectônico, uma espécie de invasão de território em que as áreas antes focadas mais em resultados de vendas, por exemplo, avançam sobre o mercado das relações públicas, ou se a gente vive uma mudança de paradigma, no que se refere à forma como as marcas elas se comunicam com seus stakeholders. E aqui eu queria fazer até um adendo a essa questão, Márcio e Cláudia, que no ano passado vocês lançaram a Ágia, que é uma agência de marketing digital baseada em inteligência artificial generativa. Então, eu completo essa minha pergunta questionando como as novas tecnologias têm convivido com a atividade de PR e qual impacto devem trazer para o setor. Afinal, que momento que a gente está vivendo na comunicação corporativa? Olha, é um momento muito, muito legal, se aqui podemos chamar dessa forma, porque ele é desafiador, mas ele traz um leque de oportunidades enorme. A questão do movimento tectônico, Marco, já aconteceu, tá? Essa questão dos silos já caíram, não é de hoje isso, né? A gente costuma estudar muito o comportamento, né, do consumidor, o comportamento dos clientes, né, no sentido de entender o que eles precisam, o que está acontecendo. Isso dentro das empresas já é uma realidade, né? Você já vê hoje demandas que vêm muitas vezes dos conselhos das empresas, que quando chega na mão do comunicador ou do profissional de marketing, um olha para o outro e fala, é meu, é teu, acho que é nosso. Não tem mais essa separação, porque vamos pensar o seguinte, como é que a gente consome informação? A gente trabalha no contexto da jornada de consumo da informação, que acontece logo embaixo da jornada do cliente, que é um termo conhecido aí dentro do marketing, né? Qualquer um de nós, em algum momento, é cliente ou é fornecedor, provedor de algum produto ou serviço. Quando a gente começa a fazer a nossa jornada de informação, se você pegar e analisar a sua jornada, anota no papel onde você consumiu o conteúdo, com quem você se relacionou ao longo de um dia. Você vai perceber que você passou por veículos, só que você vai perceber que muitas vezes você lê um determinado veículo no feed de uma rede social. Você conversou com pessoas num grupo de WhatsApp, você recebeu uma informação por meio de uma newsletter, você entrou num determinado website, você comprou num e-commerce. Quando a gente monta isso, é uma teia. Então, como é que você trabalha, por exemplo, a reputação da sua marca, sendo mono-oferta, trabalhando uma coisa específica? É impossível, né? Então, desde a origem, a RPMA sempre pensou nesse modelo full service pelo seguinte, não tem outro caminho, a gente precisa estar preparado para trabalhar a gestão de reputação da marca dos nossos clientes em todos os pontos de contato. E hoje isso é uma realidade, né? A gente tem, né, nossos mais de 140, 150 profissionais são de formações completamente distintas. A gente tem muita gente, consultoria, designers, redatores publicitários, diretores de arte, engenheiro de prompt. Esse tipo de coisa está a bordo, né? Esse tipo de profissão, né, na verdade, que nem existe. A gente tem hoje um profissional que trabalha como engenheiro de prompt para desenvolver projetos relacionados à inteligência artificial. Então, nesse sentido, por quê? Tudo isso vem para atender essa necessidade de complexidade. Comunicação se tornou complexa, comunicação ela é totalmente em teia. Hoje, quando você vai entrar em contato com uma marca, você checa a coerência dessa marca de uma forma muito simples. E vou te dar um exemplo. Você é CEO de uma companhia. Tua companhia fez um anúncio em determinado veículo. Teu LinkedIn está compatível? Ou você está falando uma outra coisa? Aí, na hora que o determinado cliente vai ligar, vai fazer um contato via chatbot, né, de WhatsApp, da sua empresa, a experiência que ele vai ter está, de alguma forma, correlacionada àquilo que você está falando no teu LinkedIn, aquilo que tua marca está anunciando num determinado veículo, e nas redes sociais. O que está se falando? O que falam da sua marca? Então, olha como é mais complexo. Então, nesse sentido, não é que houve um movimento, né? Houve uma necessidade. Para você fazer a gestão da reputação, você precisa estar em todos os canais. Então, quando a gente tem essa pergunta, fala, poxa, mas tem um ranking aí do Great Place to Work e a RPM é a única agência, né, tipicamente de PR, né, de comunicação corporativa, dentro de outras. Na verdade,
todo mundo ali está trabalhando comunicação, depende da ênfase. Quando você trabalha uma ênfase de relacionamento, de reputação, né, de gestão de conteúdo, de relacionamento com stakeholders, são as agências de PR, de comunicação corporativa, que estão prontas para fazer essa demanda. Por outro lado, o que nós identificamos? Né? Uma necessidade também, cada vez maior dos clientes, de atuar no marketing digital como complemento a esse trabalho de gestão de reputação. Daí veio a nossa estratégia com a AGEA em abril de 2023, fizemos o lançamento da empresa para atender essa nova vertente. E, na ocasião, nós estávamos já fazendo experimentos com inteligência artificial. Por isso que a agência já nasceu com esse viés, tem clientes operando nesse sentido. Nós usamos muita tecnologia desde o início, é uma característica nossa, mas a tecnologia aqui, ela sempre foi a serviço do ser humano. O que nós queremos dizer com isso? Ela não substitui pessoas. Na verdade, ela ajuda demais para que as pessoas trabalhem melhor. Então, por exemplo, aplicações de inteligência artificial hoje. Motes criativos, nossa equipe de criativos trabalha com a inteligência artificial, rodando imagem, rodando conteúdo, para que eles possam, ao final, ter uma série de opções para fazer a melhor concepção possível, e coisas que poderiam levar muito mais tempo, eles conseguem fazer num tempo menor. Nossa equipe de consultores de comunicação trabalham hoje com os nossos stacks, né, de inteligência, que a gente não usa ferramenta pura, a gente usa stacks de produtos, né, de tecnologia desenvolvidos com base nessas ferramentas, né? Não é que nós vamos no ChatGPT e trabalhamos em cima dele, não é dessa forma. O ChatGPT faz parte de um composto de tecnologia que a gente tem a bordo. E a nossa equipe trabalha com o quê? Para poder, eventualmente, reduzir 20 horas de um estudo, por exemplo, em menos tempo, para ter acesso a um sumário executivo desse estudo para poder se preparar melhor para uma reunião, para poder preparar melhor um executivo para um briefing de entrevista, para fazer um relatório com mais informação, com mais acuracidade de dados do que antes. Então, sempre o elemento humano é essencial, né? A gente costuma dizer que a tecnologia hoje, ela trabalha como copilota, e a nossa turma está sendo treinada para isso. Então, é um movimento que nós entendemos como fascinante, porque está mudando demais a dinâmica, né? E realmente, talvez daqui a pouco nós vamos ter agências que não vão saber nem se identificar, se é comunicação, se é marketing, porque no fim do dia, comunicação é comunicação desde a idade da pedra, você precisa se comunicar com o próximo. A ferramenta, a plataforma, ela vai variar. Amanhã é outra coisa. Hoje a inteligência artificial, talvez daqui a 3 anos, quando a gente for conversar novamente, a gente vai estar falando de outras, né? Talvez realidade aumentada, vamos estar falando aí da RPMA no metaverso, não sei, né? Se existir o metaverso, né? Isso nos leva a uma outra questão que eu queria colocar para vocês, que se relaciona à retenção de talentos, né? Que essa diversidade que você aponta, Márcio, das equipes, né? Ela exige das agências um movimento constante de adaptação. Isso, consequentemente, um aumento de diversidade entre as equipes. Como tem se dado a busca por novos talentos para ocupar os novos e os antigos espaços dentro de uma agência? Quer dizer, esse mercado de mão de obra, ele tem o que oferecer, né? A qualificação das demandas a qualificação para as demandas de PR é um artigo em abundância nas prateleiras? Acho que não, mas é uma situação de mudança também, né? Você tem a necessidade das empresas mudou, o tipo de entrega de uma agência mudou completamente. O perfil do profissional de PR de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, era absolutamente outro. E hoje a gente está construindo o perfil do novo profissional de PR e amanhã vai ser outro. Então, é uma situação difícil. Junto com isso, dentro desse cenário, você tem uma mudança de geração. Você tem jovens que chegam aqui com outros valores, que trabalham numa empresa em função dos seus valores também, não trabalham mais só para ganhar dinheiro. Então, é uma situação completamente nova que a gente tem que aprender, se adaptar e ir atrás. Então, onde a gente vai atrás desses profissionais?
a gente vai em todas as mídias e possibilidades possíveis, desde indicação dos nossos próprios profissionais, desde as mídias sociais, desde dos nossos prêmios, desde o fato de a gente ser há 14 anos consecutivos uma agência certificada pelo Great Place to Work. Isso certamente atrai o olhar de jovens aí construindo sua carreira no mercado. Então, tudo isso constrói esse ambiente para atrair talentos. Não é fácil, e aí, quando o profissional entra aqui, ele chega aqui, ele precisa ser preparado cotidianamente, porque essas mudanças, elas não acontecem o ano passado, aconteceram o ano passado, esse ano, elas vão acontecendo no dia a dia. Então, a gente tem uma teia aqui de informação, de troca de experiências e treinamentos muito forte. A gente coloca os nossos próprios gestores como capacitadores. Eles precisam dar um inspiracional para o time que está chegando, eles precisam capacitar essa galera mais jovem que está aqui, eles precisam ver nesses profissionais aquilo que eles querem ser. E, nesse sentido, a pandemia dificultou muito, porque uma coisa é você estar do lado daquele gestor que você admira, onde você copia mesmo, né? Se inspira, copia, melhora e aprende. Então, esse é o grande desafio. Agora, a gente tem a nossa cultura, essa nova empresa que a gente formou há 5 anos, é uma cultura de gente. A gente tem muito nosso entendimento que as pessoas aqui são a nossa marca, eles que estão lá junto com os clientes, entregando. Então, a gente tem esse olhar muito forte para a cultura, por isso é uma consequência. Essa nossa cultura traz para nós essa certificação Great Place to Work há 14 anos, e esse ano a gente ainda foi contemplado por estarmos entre as 10 mais, né? Muito felizes, muito orgulhosos, mas é uma consequência um pouco dessa cultura nossa. Muito bem. A gente está conversando com a Cláudia Rondon e com o Márcio Cavalieri, sócios fundadores da RPMA. A gente vai para mais um breve intervalo e voltamos em instantes com a última parte deste Comunicação SA. Até já. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Olá, estamos de volta com Comunicação SA, que hoje recebe Cláudia Rondon e Márcio Cavalieri, sócios fundadores da RPMA, agência vencedora do troféu Jatobá Piá de Grande Agência do Ano e classificada entre as 10 melhores empresas para se trabalhar pelo Great Place to Work. Além disso, a RPMA lançou ano passado também a Ágia, a sua agência de marketing digital, ingressando no sofisticado mercado de inteligência artificial generativa. Exatamente por conta disso, Cláudia e Márcio, eu gostaria de seguir com o tema dos jovens talentos e, voltando 20 anos atrás, eu lembro que o ponto de atrito entre as agências era a concorrência por contas. Muitas vezes, isso acontecia de forma predatória, desleal. E hoje o mercado mais amadurecido, talvez a concorrência por talentos, essa matéria-prima de uma comunicação sofisticada e de qualidade, seja o ponto nevrálgico. Por isso eu pergunto a vocês como anda a busca pelos talentos, sobretudo os novos talentos, que muitas vezes não estão disponíveis no mercado, mas na concorrência. O cenário é o mesmo de quando o objeto de desejo era a conta do outro? Olha, o mercado mudou, né? Como a gente tem só falado isso aqui nessa entrevista, e a formação de jovens profissionais precisa acompanhar essa mudança. O mercado cresceu. Será que a gente está formando tantos profissionais quanto o mercado que vem crescendo ano a ano, graças a Deus,
precisa. Então, são esses os desafios. A gente precisa formar jovens profissionais, e esses profissionais precisam ser preparados para as mudanças que acontecem todos os anos, todos os meses, todos os semestres. Então, esse é o nosso desafio. Então, claro que há um certo canibalismo, você forma um bom profissional, ele se destaca, o cliente reconhece, as nossas agências concorrentes também reconhecem, mas o que a gente mais precisa é preparar esses jovens que estão saindo aí das universidades, que venham para as nossas empresas e treiná-los aqui dentro. É aqui que você vai preparar essa galera nova que vai atender os nossos clientes. E como a gente faz isso? Além de motivar, ter líderes inspiradores, a gente precisa ter um pacote aqui que tenha propósito, que tenha ambiente para eles trabalharem, que eles se sintam prestigiados. A gente tem a questão de remuneração, uma questão importante. Nós participamos a cada 2 anos da pesquisa de cargos e salários da Abracom, para a gente acompanhar e ver se a gente está dentro do mercado. Tem um programa interessante de benefícios, a agência tem um olhar para isso, e a gente busca criar novos benefícios. Fundação, desde os últimos 5 anos. Só o primeiro ano da RPMA, nós nem estabelecemos metas e nem, enfim, fizemos distribuição de bônus. A partir de um ano, no segundo ano da agência, a gente distribuiu, estabeleceu meta, atingimos felizmente a meta e distribuímos os bônus todos os anos. Esse é um diferencial nosso, é um programa de bonificação muito interessante, onde todo mundo demonstra aqui que está todo mundo no mesmo barco. O que a gente precisa é atender bem, se preparar para fazer uma entrega diferenciada, porque o que o cliente quer é entrega, quer uma boa equipe. E aí, com isso, conquistar o time que está aqui dentro. Nós tivemos, o ano passado, um índice muito abaixo do mercado de turnover, de acordo com a pesquisa da Abracom, que nos deixou bem felizes, porque o nosso mercado tem um alto turnover pela própria característica, mas a RPMA ficou abaixo da média do turnover de mercado. E com isso a gente consegue, enfim, entregar aquilo que o cliente precisa e manter a equipe aqui motivada. Esse é o nosso propósito. Aqui a gente olha para cliente, entrega e para as pessoas. Tudo isso que a Cláudia comentou, né, a gente resume, é um ambiente de alta performance, que a gente cobra, a gente coloca pressão positiva no sentido, gente, estamos juntos, vamos buscar o resultado para o cliente, mas a gente trabalha muito o lado também de ter um ambiente de segurança psicológica. A gente sempre procura equilibrar isso, Marco. Por quê? Porque é essencial que as pessoas estejam no ambiente que elas são desafiadas, mas que elas têm esse respaldo, que elas têm esse suporte. Então, a gente acredita que esses resultados, Great Place to Work, o turnover baixo, os prêmios, né? É uma fórmula. Uma coisa depende da outra, né? Você só gera um bom resultado para o seu cliente porque você tem um bom time motivado, estimulado e com ambiente para poder se desenvolver, para poder crescer, para poder propor. Então, é um pouco da fórmula que a RPMA tem desde a sua origem. As nossas metas, Marco, elas levam em conta as questões financeiras, óbvio, faturamento, EBITDA, mas elas levam em conta turnover, NPS. Sim. Então, elas são bem sustentáveis. Elas querem os recursos financeiros, a meta leva em conta churn de cliente. Tudo isso está estabelecido nas metas das diretorias, das gerências, dos gestores, e é computado e analisado mês a mês, com todo o time. E a meta da agência, a meta global, é apresentada para todo o time da agência na reunião mensal. Todo mundo acompanha tudo. No caso, a academia, ela está fora desse compasso, ela tem uma compreensão do que é a comunicação corporativa hoje, porque me chamou a atenção quando você diz esse profissional, esse jovem profissional, a gente forma aqui dentro. A academia ela está muito em dessintonia do que está acontecendo nesse mercado, até pelo próprio dinamismo do mercado?
Olha, Marco, na verdade, o que que a gente percebe, né? A mudança está sendo tão rápida, né? Que é difícil que os currículos acompanhem. E digo isso, né? E Cláudia também, não só em comunicação, né? A gente ouve isso também de outros setores, né? Então, muitas vezes a academia ela não tem essa velocidade historicamente para poder mudar, porque uma mudança de currículo não é uma coisa simples, né? Então, o que a gente sempre sente é que existe esse gap, mas aí a aproximação, né, entre mercado e academia é algo essencial que a gente tem feito, tanto pela agência como a própria Bracon incentiva isso. A gente tem empresas, né, que fizeram parcerias também recentemente aí com o mundo acadêmico no sentido de aproximar. Então, eu acho que esse gap ele é natural, ele existe mesmo, mas muito em função das mudanças, né? Nos últimos anos, a gente tem percebido uma aceleração, né, dessas novas demandas, a ponto de que fica muito complicado você acompanhar pensando em termos de academia, pelo menos é o que a gente imagina. Aí o trabalho tem que ser junto, é mercado e academia juntos para poder superar esse desafio, né? Mas mais importante que isso é trabalhar o orgulho do profissional de comunicação, que é algo que a gente tem batido muito. Talvez as agências de comunicação sejam alguns dos ambientes mais estimulantes para você trabalhar nos dias de hoje, porque você consegue praticamente atuar de qualquer forma, né? Você tem hoje formações diversas, né? Uma agência pode ter sociólogo, pode ter antropólogo, dependendo do tipo de cliente que tem, muita gente de tecnologia, cientista de dados. Então, aonde que você teria, né, no mesmo ambiente, tanta gente de formações tão distintas e tanta diversidade, né? Esse é um outro ponto que a gente também tem trabalhado muito, né? A política de diversidade da agência, porque a comunicação é diversa, a sociedade é diversa, a agência tem que ser também. Então, é um ambiente estimulante. Acho que mais importante até do que o gap de conteúdo é a questão de mostrar como é trabalhar hoje numa agência. É diferente do que era há 10 anos, é diferente do que era há 5 anos, e é super estimulante tendo em vista todo o desafio. Você pega um jovem hoje que gosta de digital, que gosta de fazer conteúdo, vem trabalhar na agência, cara. Você tem o perfil para poder gerar esse conteúdo para as marcas, né? Então, existe aí um caminho muito interessante nesse aspecto, né? E para a gente finalizar, agora sim, caminhando para o final do nosso encontro, Cláudia e Márcio, o que que a gente pode esperar de 2024 diante de tudo isso que a gente conversou aqui? Para onde que vão caminhar essas demandas e qual vai ser a pauta desse ano que a gente está iniciando? Olha, acho que eu posso começar aqui comentando um pouquinho do que a gente tem conversado. Coisas que, digamos assim, são pautas claras, né? No seguinte sentido de, pô, isso aqui está acontecendo e vai acontecer. Cada vez mais, né? O cuidado em relação aos dados, né? Porque temos aí um ano, podemos dizer assim, de popularização da inteligência artificial, ainda que ela seja muito mais antiga, né? Foi em novembro de 2022 que você teve o lançamento do ChatGPT, que disparou uma série aí de movimentos ao longo de todo o período. Então, o primeiro ponto é, quando você trata, né, consolidação da inteligência artificial, talvez seja cedo para dizer isso, mas você tem um processo de amadurecimento dessa inteligência artificial nos negócios. E com isso você tem, no bojo, questão do tratamento de dados, LGPD sendo levada a sério como nunca. A gente tem percebido isso e a agência tem desenvolvido, tem políticas relacionadas a isso, tem treinado seus colaboradores, treinado seus clientes também nesse aspecto. Temos a questão da maturação, talvez, do relacionamento dos influenciadores, né? O marketing de influência chegou, talvez 2024 é o ano da maturação, porque passamos aí 2 ou 3 anos com muitos experimentos. Começou no B2C, né, nas empresas mais direcionadas ao consumidor. O B2B também começou a fazer esse tipo de trabalho. Então, hoje a gente vê que existe uma integração muito grande da influência com a parte de relações públicas, né? Para nós sempre fez muito sentido, porque no fim do dia você está trabalhando uma coisa muito colada na outra. Essa é uma pauta também, né? A maturação da relação com os influenciadores dentro da comunicação, né? Uma coisa importante que, né, obviamente, ganha sempre contornos muito severos, a questão das fake news e toda a tecnologia de deepfake e tudo isso que se relaciona, né? A gente costuma dizer que as fake news nasceram no mundo das celebridades, depois foi para a política e depois foi para o mercado corporativo. As marcas vivem isso hoje em dia, né? Hoje você trabalha as indústrias de bots, né, que podem destruir uma reputação em minutos, porque você tem tecnologia para produzir isso.
As agências, elas sabem que tem que trabalhar dessa forma. Então, para apoiar os seus clientes, tanto no treinamento como no contra-ataque, podemos dizer assim, né? Então, é cada vez mais comum que a gente faça reuniões hoje envolvendo compliance, a tecnologia, né? Hoje mesmo tivemos uma reunião com um cliente que tinha o pessoal do jurídico, o pessoal da tecnologia, pessoal de comunicação, pessoal de compras, cada vez mais esse multi-stakeholder, né? O relacionamento com diversos stakeholders vai fazer parte da rotina das agências, né? Porque a comunicação, como a gente disse no início, é um assunto que está em voga como alta prioridade na mesa, né, de todas as empresas aí, de todos os portes. Então, eu acredito que se você colocar uma grande pauta, sim, a inteligência artificial, mas com tudo que ela traz. E, paralelo a isso, a gente vai continuar com necessidades de gestão de reputação, de gestão de crise, de redescobrir as redes sociais, né? É um momento novo hoje. Quando a gente olha a estratégia que foi desenhada para um Facebook de 3 anos atrás, hoje é outra, né? As próprias redes de consumo rápido, TikTok, Quai, né? Você tem muitas mudanças de comportamento dessa geração que está chegando agora, do consumo da informação rápida, as doses de dopamina, né? Rolando a tela. Isso é comunicação. Como as marcas vão responder a isso? Como é que você trabalha a reputação se você tem 15 segundos de um story? Pensa bem, para atrair alguém, para levar para algum ambiente. Então, tudo isso traz o quê? Mais desafio, mais complexidade. E o tripé, no nosso entendimento, é tecnologia e dados, suportando o quê? A criatividade e o relacionamento. Só tecnologia não resolve, só criatividade também é insuficiente, mas nada funciona se você não conectar, se você não tiver o relacionamento. E é aí que eu acho que as nossas empresas de comunicação corporativa têm isso de origem. Porque tecnologia você compra. Criatividade você contrata. Agora, relacionamento, cara, é legado, né? É algo que você constrói ao longo de uma vida. Então, a gente entende que tem uma pauta muito estimulante aí, podemos dizer, para 2024. Deus nos ajude, né? Vamos para cima dela. Fala, Márcio. Não nada, brincando como dizia, né? Ele há de querer, né? Acho que o Clodovis fala. Há de querer. Se quiser, ele há de querer. É. E proteja o nosso setor aí, porque de fato teremos bons desafios, mas tem muita gente boa aí para liderar essa conversa aí, Marco. E chegamos ao final desse encontro. Eu agradeço a presença de Cláudia Rondon e Márcio Cavalieri, sócios fundadores da RPMA, agência vencedora em 2023 do troféu Jatobá-Piá de grande agência do ano e classificada entre as 10 melhores agências de comunicação para se trabalhar pelo Great Place to Work. Cláudia, muito obrigado por participar desta edição do Comunicação SA. Eu que agradeço. Estamos muito felizes em poder participar. Estamos à disposição também. Márcio, muito obrigado a você também pela oportunidade dessa conversa. É um prazer, pessoal. E agradeço a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.